E se na hora da redação do Enem você não lembrar de nenhum repertório específico para o tema, o que você vai fazer? Eu decidi fazer um vídeo para responder a dúvida dessa seguidora porque é uma pergunta muito importante na redação do Enem. Se você for fazer a redação e não lembrar de nenhuma fala de algum autor específico sobre o assunto ou de nenhum dado, o que você vai fazer para utilizar um repertório para o tema? Então vamos lá. Gente, a primeira coisa que vocês precisam compreender: o repertório na redação do Enem não precisa estar conectado com o tema. O repertório não precisa ser específico para o tema da redação. O repertório tem que estar conectado com as suas ideias. Ah, mas o meu professor fala que ele tem que ser específico para o tema e que não sei o quê. Beleza, pega o Enem do ano passado. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Qual que é o filósofo, qual que é o sociólogo, qual que é o dado que você ia usar para esse tema específico? Sendo que você nem sabia que tinha essa possibilidade de cair esse tema. Que é impossível acertar o tema da redação do Enem. Não tem como você fazer isso. Não tem como você usar uma pessoa específica. E mesmo que você soubesse, quanto tempo você ia demorar para poder pegar e achar esse repertório? Não existe um repertório melhor do que o outro. Se o repertório for específico para o tema ou não for, ele não vai ganhar uma atribuição da nota maior em relação ao outro. Os dois repertórios, sejam eles específicos ou não específicos para o tema da redação, vão ser avaliados da mesma forma: legitimado, pertinente e ter uso produtivo. Vamos direto ao ponto, após essa contextualização. Se você não lembrar de nenhum autor, nenhum dado que é específico para o tema da redação, você usa um repertório coringa para relacionar com as suas ideias na redação do Enem. E também você tem que ter noção que o repertório não se restringe apenas a dados estatísticos e a filósofos e a sociólogos. Você pode usar filmes, séries, desenhos animados, novelas, qualquer tipo de repertório sociocultural, seja ele pertinente a essas áreas, certo? Relacionado à filosofia e à sociologia, vai ter validez na redação do Enem. Para a redação do Enem, para o edital, você usar a Turma da Mônica e usar Machado de Assis é a mesma coisa. Tem o mesmo grau de importância um repertório em relação ao outro, mesmo ele não sendo específico para o tema da redação. Pegando como exemplo o repertório existencialista, que faz referência aí ao filósofo Jean-Paul Sartre. Para Sartre, a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Se a gente pegar o tema da redação do ano passado, Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais do Brasil, a princípio, esse repertório não tem nada a ver com o tema da redação. Ele é legitimado por outras áreas, no caso a filosofia, mas não é pertinente ao tema, porque não tem relação com a frase temática da redação. Mas vai ser o uso produtivo desse repertório que vai trazer a pertinência para o tema. Quando você interrelaciona o repertório com as suas ideias, mesmo ele não sendo específico para o tema da redação, que não precisa ser, esse uso produtivo vai trazer pertinência para o tema. Retomamos o repertório que eu falei lá atrás. Para Jean-Paul Sartre, a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Sendo assim, quando se observam a desvalorização de comunidades e povos tradicionais que ocorre no Brasil, verifica-se que essa desvalorização representa uma forma de violência contra essas comunidades e povos tradicionais e uma derrota para toda a sociedade. Perceba que o repertório não tem nada a ver com o tema da redação, mas esse uso produtivo que eu tive, essa inter-relação do repertório com as minhas ideias, trouxe a pertinência para o tema. É isso que você tem que fazer. Cita um repertório, não precisa ser específico para o tema, relaciona com as suas ideias e esse uso produtivo do repertório vai trazer a pertinência, justificando a sua argumentação. Outra coisa que eu estou percebendo aqui nessa dúvida também é porque ela diz respeito a você usar dados estatísticos específicos para o tema. Outra coisa, você não precisa usar dados na sua redação do Enem, você não precisa usar questões de IBGE ou então da ONU relacionados a questões estatísticas para justificar o que acontece. Você simplesmente usa causas e consequências, argumentos óbvios para justificar o seu ponto de vista. Exemplo, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Por que não acontece a democratização do acesso ao cinema no Brasil? Porque as pessoas não têm dinheiro para pagar pelo acesso. Porque o cinema é construído em áreas centrais e as áreas periféricas não têm acesso ao cinema. Eu preciso apresentar um dado para justificar isso? Não, porque realmente é o que acontece. Porque isso é uma causa de o porquê não acontece a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Você não precisa apresentar dados estatísticos para justificar isso. Porque é o que acontece e faz sentido com o tema.